Se tem filme da Fernanda pro cinema, logo eu vou. Vai vencer na academia, o Oscar o Brasil levou. Com Valtinha rumo certo, o Celton já confirmou. E se ainda estou aqui, Eunice que conquistou. Que o Rubens contou a história do pai. Agora a ditadura é pra nunca mais o cinema vai virar baile. O cinema vai virar baile. O cinema vai virar baile. E o Rubens contou a história do pai. Agora a ditadura é pra nunca mais. O cinema vai virar baile. O cinema vai virar baile. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brad Pitt. Se tem filme da Fernanda pro cinema, logo eu vou. Vai vencer na academia, o Oscar o Brasil levou. Com Valtinha rumo certo, o Celton já confirmou. E se ainda estou aqui, Eunice que conquistou. E o Rubens contou a história do pai. Agora a ditadura é pra nunca mais. O cinema vai virar baile. O cinema vai virar baile. O cinema vai virar baile. Que o Rubens contou a história do pai. Agora a ditadura é pra nunca mais. O cinema vai virar baile. O cinema vai virar baile. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 27 de fevereiro de 2025 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor dentro do possível. E hoje aqui comigo temos a Fulian Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Eu tentei lembrar uma marchinha para começar a fala, mas nem isso. Olá. Tamanha sua conexão com o carnaval, né, Ana? Tamanha minha conexão com o carnaval, mas quero deixar claro que sou 100% a favor do carnaval. Sempre. Quanto mais bêbadas e loucas estiverem as pessoas, melhor. Mas o próximo a ser apresentado com certeza vai lembrar de alguma marchinha. O nosso fulião, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Mais de 1000 palhaços no salão, Vitor. Como é que é? Esse é o clima, é assim que eu me sinto. A toda semana, mas especialmente na semana do carnaval. Que bom, Rodrigo. Pela sua animação, a gente vê que você pula muito o carnaval aí. Eu amo o carnaval, Vitor. Eu amo o carnaval. Pro ouvinte que não nos apoia através da categoria Um Beijo da Lhama, não pôde, né, ter a oportunidade de assistir essa genuína fala de Rodrigo Hipólito, né? Porque realmente os olhos dele concordavam com o que ele estava falando. E fechando o nosso quarteto de hoje, temos ela sim, essa fuliã de carteirinha, dona do maior bloco da América Latina, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? João Pessoa sonha com o seu verde colorindo azul do mar. O maior eu não sei, mas o melhor com certeza, Vitor Souza. Thaís que está aqui gravando, né, um dia após, né, o desfile aí do Muriçocas do Miramar. E aí, Thaís, tudo certo? Ano que vem faz 40 anos. Eu quero todos os ouvintes do Midcast aqui em João Pessoa na quarta-feira de fogo, viu? Eu quero ver o bloquinho do Midcast, bloquinho dos ouvintes, e tem que ter no mínimo 10. Em homenagem aos 10 ouvintes do início do podcast. Mas deu tudo certo, a festa foi linda. Eu tô me recuperando ainda, né? Como vocês podem ver pela minha voz fanha. Eu fui pega
pelo cansaço e pela ansiedade, mas estou muito satisfeita. Foi muito, 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 muito bonito. Excelente. E mesmo assim, né, Fanha, cansada, está aqui, né, para agraciar os ouvintes com a sua presença. Muito bem, Thaís Kisuki. Vamos lá, vamos agora ao que interessa nesse clima carnavalesco. Lembrando que este episódio está saindo em plena segunda-feira de carnaval. E aí já fica o aviso, né? Na próxima semana não teremos episódio do Midcast Política, é isso mesmo? A gente vai fazer isso com os ouvintes? Estão certos disso? Vitor, quais as que chances vocês dão? de 3 dias antes nós dois não começarmos assim? Podia gravar, hein? Não, peraí, deixa eu subornar os ouvintes, pô. O que vocês dão pra gente gravar na próxima semana? Thaís, eu não sei se vai dar Tem que certo, ter porque ó, a meta de R$500 do episódio extra de março não foi batida, né? A gente tá aqui no dia 27. Quando o episódio sair, já vai ter acabado em fevereiro. Eu tentei. Né? Mas eu acredito que não vai bater a meta. A gente vai avisar lá nas redes sociais, mas a gente tá com 55% da meta batida, então acredito que não teremos episódio extra em março, né? Já que só tem mais um dia. Então não sei se vai dar pra subornar os ouvintes, não, cara. Vocês vão ter que depender da minha boa vontade e do Vitor, então, pra fazer os outros gravarem. Porque o Rodrigo, né? Vocês já sabem que... Como assim? Eu tô aqui quieto na minha. Eu não provoquei ninguém. Eu vou até deixar uma margem aqui que ninguém pensou nisso, mas para o nosso ouvinte, o nosso querido Alexandre de Moraes, caso você, né, pode acontecer se o Bolsonaro tentar fugir do país nesses próximos dias e for necessário a detenção do meliante, aí a gente grava bêbado direto do bloquinho. Por favor, Xandão, cara, por favor. E domingo, que a gente não sabe, mas quando esse episódio sair, a gente já saberá, tem Oscar. Então, assim, por que o Xandão só não termina o serviço? A gente só precisa de mais uma alegria. Já vai ser carnaval, já vai ser Oscar. O que custa prender o Jair? Nada. E, ó, já fica aqui, ó, pro editor do futuro, que sou eu mesmo, a inserção aqui neste ponto do episódio, caso Fernanda Torres ou Ainda Estou Aqui tenha ganho o Oscar. Vai entrar nesse momento. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brasil. Entre clima de Copa do Mundo. Dorival, presta atenção, bota a Fernanda Torres pra jogar na seleção. Olê, olá, eu ainda estou aqui, e o Oscar eu vou ganhar. Só dá ela. Ainda presta! Desculpa, vai ter clima de Copa do Mundo, sim. Traz o Oscar pra gente. Mas então é isso, a princípio, dia 10 de março não tem episódio, a gente retorna no dia 17 de março, beleza? Então vamos lá, rápido pupurri de notícias aqui, eu disse rápido pupurri de notícias, tá? Marçal inelegível! A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o influenciador Pablo Lamaçal por abuso de poder político e econômico durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo no ano passado. A decisão do juiz Antônio Maria Patinho Zorzi, da primeira zona eleitoral, declarou Marçal inelegível por 8 anos. O ex-candidato pode recorrer da decisão. Marçal foi condenado em ação baseada em representações do PSB e do PSOL apresentadas após ele divulgar em suas redes sociais um vídeo no qual, entre aspas, vendia seu apoio a candidatos a vereador de perfil de direita em troca de doações para sua campanha. No Instagram, então, o candidato pediu o Pix de R$5.000 em troca dos vídeos. E aí, alegria com essa notícia? Feliz e contente. Melhor que isso, só se a gente nunca mais ouvisse falar dele. E é claro que cabe recursos. Eu achei que... E mesmo que não coubesse recursos, a gente sabe que ele ia pedir e os seguidores dele iam custear. Então, assim, a gente ainda comemora, mas não comemorar mesmo quando já não tiver mais pra onde ele recorrer. Antes tarde do que nunca. Eu realmente já tinha até perdido as esperanças. As eleições foram em outubro e cá estamos nós em pleno carnaval. Mas que bom. Vai ser ótimo não ter
esse rapaz aí, esse amante das cadeiras, perturbando o processo eleitoral. Por um breve momento eu já tinha esquecido da cadeirada do Datena, cara. Muito obrigado por me fazer lembrar disso, Thaís Kisuki. Bom, segundo giro rápido aqui nesse popurrí de notícias, Érica Hilton faz tudo, pois a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou oficialmente nesta última terça-feira, dia 25, a proposta de emenda à Constituição que visa reduzir a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais em 4 dias por semana. O texto foi protocolado na Câmara 3 meses após o início de um movimento de articulação para reunir assinaturas de apoio à proposta. Érica conquistou o apoio de 209 deputados, 38 acima do mínimo necessário para apresentar uma PEC na casa. A iniciativa da deputada nasceu de uma mobilização do movimento Vida Além do Trabalho, VAT, que a gente já comentou aqui na época, que ganhou força nas redes e somou 1,5 milhão de assinaturas em um abaixo-assinado que pede à Câmara dos Deputados a revisão da escala 6x1. A PEC, que agora poderá ser discutida na Câmara, pretende alterar um trecho da Constituição que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Outra proposta com o mesmo objetivo já foi engavetada pela Câmara antes de ser votada pelo plenário. E aí, esperança? Pouca. Assim, pode ser, pelo menos o debate vai acontecer. Passar eu acho muito pouco provável. E se não passar, porque, assim, que loucura, né? Assim, de repente, se é uma coisa de interesse geral e que uma boa parcela dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil defendem, talvez, quem sabe, se não passar, vale a pena puxar, enfim, um movimento grevista. E que seria um movimento grevista muito bonito, que é que só, olha só, a gente vai trabalhar 36 horas semanais, é isso mesmo. Quando deu as horas aqui, a gente acabou e o resto é greve. Existe uma diferença entre ser engavetado antes de sequer ser discutido e chegar a plenário, porque quando é engavetado, a gente, todo mundo sai ileso de ser culpado de qualquer coisa. Você sabendo quem votou contra a redução da carga de horário, dá para pelo menos se cobrar e ver a cara de quem está contra os trabalhadores. Claro que, assim, em muitos discursos o pessoal tentou, dizer não, mas é porque as empresas e tal, mas a gente viu que com essa pauta do 6x1 não colou a conversinha mole da direita e da extrema-direita. Então, eu acho que é um momento em que a gente pode aproveitar esse gancho para, pelo menos, conseguir queimar um pouco a imagem de algumas pessoas. Mas que triste estarmos num governo de esquerda e a nossa sensação ser a de vai ser difícil. Porque era essa pauta que era para estar causando um barata voa na direita e na extrema-direita. Era para estar todo mundo pensando, caralho, é a fome com a vontade de comer. E agora? Temos um governo de esquerda e uma pauta de redução de jornada. O que vai ser de nós? Não, a gente está comemorando o fato disso estar sendo discutido. Mas estamos discutindo, o que é menos pior, né? A gente tem que mobilizar essa esperança e não mobilizar a derrota de que pelo menos isso está sendo discutido para a gente ser uma barreira, mesmo que mínima, para o discurso de coach, para o discurso neoliberal das igrejas de que o trabalho vai te enriquecer, de que o propósito da sua vida é o trabalho, de que a sua personalidade, sabe, tem tudo a ver com o seu trabalho. E eu não digo que não tem a ver, mas assim, ser só isso, não dá. O meu irmão fez o favor de me apresentar a uma coisa que os coaches fazem, que é o tal de você se vestir como uma pessoa bem-sucedida. O que está levando a crianças de 14, 15, 16 anos andarem vestidas de roupa social por aí. Que é uma coisa terrível. E começou assim, por que esses moleques estão vestidos assim? Papo de coach. Então, a gente, por mais que a gente saiba que não vai passar e tal, essa discussão tem que acontecer. Em grandes empresas, e eu vou incluir a empresa para a qual eu trabalho, sei lá, na empresa que eu trabalho teve uma mobilização meio de emergência de grandíssimos empresários para discutir isso. Então, assim, tá causando um alvoroço. A gente não está na rua, não é um movimento massivo, mas assim, tá causando um incômodo que tem que causar. Tá levando a discussão para quem nunca tinha podido sonhar com isso.
sabe, com pessoas que trabalham em supermercado, e eu tô dando supermercado aqui de exemplo, que a gente sabe que são lugares que pagam pouco e tem jornadas exaustivas, mas quantos outros não são parecidos? E que nunca sequer puderam sonhar com, caramba, existe a possibilidade de diminuir isso, sabe? De eu ter uma vida além do trabalho. Então essa discussão, ela tá se espraiando. Isso é bom. Ela não tá se espraiando com a velocidade que a gente quer. Ela não tá se espraiando com a força que a gente quer, mas ela está se espraiando. E é a discussão que tem que ser uma barreira do discurso de coach, do discurso neopentecostal, do discurso neoliberal, que é o mesmo discurso. Então é a discussão da redução de jornada de trabalho, do movimento Vida Além do Trabalho especificamente, que tem que encabeçar essa desgraça que é o discurso de coach. Você não vai ficar rico trabalhando. Eu concordo com o presidente Lula quando ele fala que todo mundo tem que deixar de ser pobre, todo mundo tem que ir ao teatro, tem que ir ao cinema, tem que comer bem, tem que se vestir bem. Eu acho, é para isso que eu trabalho. Eu não vou romantizar trabalhar muito e ganhar pouco. Não, eu acho que todo mundo tinha que ganhar muito. Porque a gente vive num mundo em que você tem que ganhar bem para você conseguir fazer as coisas que você gosta. Não é nem para você conseguir bens materiais ou para você trocar de carro. É para você fazer o que você gosta. Você tem que ganhar bem e você tem que ter tempo. O que adianta? Adianta muita coisa, aliás, né? Você ganhar bem e não ter tempo já é uma coisa. Mas assim, tem que embarrear. A gente tem que ter um discurso que contrapõe o discurso do coach. Porque o discurso do coach, o discurso neoliberal, o discurso neopentecostal, brilha os olhos. Porque a pessoa pensa, porra, eu trabalho 14 horas por dia, ou eu passo 14 horas por dia fora da minha casa, mas eu sou pré-rico. Coitado, né? Às vezes tá lá se fudendo. Nunca vai ser pré-rico. Já tinha esquecido o pré-rico, cara. Eu nunca esqueci. Desde que você me mostrou isso apodreceu um espaço no meu cérebro aqui, ó, que eu lembro. Então, essa discussão tem que ter tanta força quanto, mas ainda não tem, mas ela tem que existir. Não dá pra gente deixar essa conversa de que o trabalho é o core da sua vida e que é isso que vai te... Sabe que a única forma de ser feliz é você sendo bem-sucedido financeiramente. Mas você tem que ter o mínimo. Aliás, eu não acho que a gente tem que ter o mínimo, não. A gente tem que ter o bom ou o ótimo. Não tem que ter só o mínimo. E é esse discurso, né, que vai contrapor. Então eu gosto muito. Foi a primeira pauta que me chamou a atenção quando eu comecei a me entender politicamente. Porque a gente brinca que de esquerda, lá em casa, a gente sempre foi, porque você não podia ser outra coisa, não. Mas quando você começa a raciocinar em cima disso, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão do trabalho. Foi um movimento anti-trabalho que eu entrei em contato e foi um choque. Assim, oxe, e pode, mas não é o trabalho que dignifica o homem. E aí você vai desconstruindo esse tipo de coisa. Então é uma pauta que a minha é muito cara. E eu fico muito feliz de que ela esteja sendo discutida, mesmo outra proposta já tendo sido engavetada. Complementando assim rapidamente o que a Ana Raíssa falou, porque é uma, como o Vitor falou, pra gente ser rápido aqui. Popurrí rápido de notícias. É um popurrí rápido, mas assim, é inevitável comentar, e a Ana Raíssa tá super certa, é uma oportunidade que a gente tem, mesmo que isso não passe, da gente poder fincar algumas coisas que eu acho que a maioria das pessoas consegue encarar de modo positivo, assim. Trabalhar é ruim. Se você te convencer em algum momento da sua vida que trabalhar faz bem, que trabalhar dignifica o ser humano, mentiram pra você. Trabalhar é tão ruim que te pagam pra isso. Se trabalhar fosse bom, você pagava pra trabalhar. Trabalhar é ruim. E aí digo mais ainda, assim, a gente trabalha porque é necessário. A gente não consegue evitar, no sistema em que a gente vive, se a gente não trabalha, a gente não consegue subsistir. Mas aí você tem que pensar, é necessário eu trabalhar tanto? E aí quando você descobre que não é, que você está trabalhando mais do que deveria, que no modo como a nossa sociedade está organizada, como o nosso sistema de produção está organizado, você pode sim trabalhar menos e a empresa que te emprega vai continuar a existir e o seu salário vai continuar a existir daquele jeito e o lucro daquela empresa vai continuar, aí você fica puto da vida. Peraí, eu tô trabalhando mais do que era necessário? Eu tô ficando mais horas aqui, eu não precisava? Eu podia estar em casa, sei lá, assistindo um jogo, comendo uma pizza, assistindo um filme, me divertindo, curtindo minha família. Não, eu tô aqui desnecessariamente e realmente não é. Algo que a gente tem que evitar, embora seja difícil, é a argumentação de que, olha, a diminuição da jornada de trabalho, ela vai melhorar a produtividade das empresas. Sim, isso é uma verdade. Em experiências que já ocorreram em outros países de redução da carga horária de trabalho semanal, as empresas elas têm uma melhora na produtividade e na qualidade do trabalho também, né? Então isso a gente já
tem esses números. Mas não é realmente isso que nos interessa. O que interessa na redução dessa jornada de trabalho é o aumento da qualidade de vida das pessoas. Porque trabalho é algo ruim em todas as perspectivas que você analisar. Aquilo é ruim. Digo mais, trabalho e a defesa do trabalho, o trabalho é uma coisa anticristã. Trabalho é anticristão, porque é bíblico isso, vai lá procurar na Bíblia. Por conta do pecado original, o ser humano teve que ganhar o seu sustento com o suor. Então o trabalho é fruto do pecado. Mas Jesus Cristo veio à Terra para redimir os nossos pecados. A partir da vinda do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso pecado ele foi redimido. Então se você se considera cristão e você faz uma ode ao trabalho, você nega Jesus Cristo. Você nega o sacrifício de Jesus Cristo. Defender o trabalho é uma atitude anticristã. Essa me pegou demais aqui, cara. Eu não vi para onde essa tava indo. Eu não estava preparado. 100% contemplado. Eu não estava preparado para onde isso Eu acho que já chegou. estamos preparados para montar uma igreja. Vamos, inclusive, receber mais pixels do que como podcast. Igreja da Lhama, né, cara? Igreja do ócio. Vamos lá, gente. Congregação do ócio. Belo nome, belo nome. Excelente, Rodrigo, excelente aí essa sua fala, né, essa sua pregação, né, realmente foi por um caminho que eu acho que ninguém aqui estava esperando, né, então vamos seguir aqui, depois que fechamos esse pupurri rápido de notícias, eu agora vou ler algumas ações aqui relacionadas ao Lula, para a gente tentar amarrar diversas notícias que tiveram essa semana e tentar analisar isso aqui. Então vamos lá, fazer aqui uma introdução um pouquinho mais longa do que as outras anteriores. Na última segunda-feira, dia 24, o Lula anunciou em pronunciamento à nação a expansão do programa Farmácia Popular, que a gente já tinha comentado aqui, né? E o pagamento de uma parcela de R$1.000 para beneficiários do programa Pede Meia, que a gente também já comentou aqui no passado. A fala em rede nacional foi feita em meio à queda histórica na popularidade do governo. Abre aspas para o presidente. Depois de 2 anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, especialmente para quem mais precisa. Fecha aspas. Segundo a informação da Folha de São Paulo, Lula passará a fazer pronunciamentos em rede nacional a cada 15 dias. A iniciativa foi recomendada pelo novo chefe da SECOM, Sidônio Palmeira, que defende que o presidente seja o motor da comunicação do governo. Acho que tem alguém ouvindo o Midcast, hein? A ideia é que Lula fale diretamente com os eleitores, sem intermediários, e adote uma linguagem mais sucinta e objetiva para não perder a atenção do público. No dia seguinte, Lula anunciou pela manhã, ao lado de Nízia Trindade, a produção, em larga escala, da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. À noite, o presidente demitiu a ministra da Saúde após demonstrar insatisfação com a falta de resultados na gestão na área. O lugar será ocupado por Alexandre Padilha, titular das Relações Institucionais e chefe da pasta da Saúde durante o governo de Dilma. A decisão ocorreu após 2 reuniões. À tarde, Lula recebeu Nízia para uma conversa sós, depois foi a vez de Padilha. Hoje, no dia dessa gravação, Lula esteve ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o lançamento do edital para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá. E após ter sido enaltecido por Tarcísio minutos antes, Lula disse, abre aspas, tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo ao meu lado, e tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Temos que ter consciência de que nós só temos um lado, o de atender bem o povo. O restante a gente deixa passar. Fecha aspas. E aí agora eu pergunto para vocês, qual Lula devemos ver daqui para frente? Esse que pretende ser a cara do governo? O que vai continuar rifando ministras da sua cota pessoal para colocar homem no lugar? Ou o que vai tentar ser tricampeão mundial de conciliação? Por falar em tricampeão mundial de conciliação, eu só espero que Lula não me venha como Tarcísio, como vice dele, né? Porque o Alckmin, a gente aceitou, a gente até gosta dele, mas porque, né, conciliação, um governo de centro, não sei o que lá, eu não duvido de mais nada. Olha, Lula, você que é nosso ouvinte, por favor, Tarcísio não, viu? Tudo tem limite. Nossa, chega a dar uma golpada aqui agora. Chega e embrulhou o estômago aqui, cara. Que isso? Por quê? Carnaval, cara. Que isso? Por quê?
Eu já vi de tudo. Ai, desculpa. Eu já vi de tudo, eu não duvido de mais nada. Ele elogiando o Tarcísio aí, daí pra virar vice dele é um pulo. Mas eu acho engraçado, porque esse programa Pé de Meia é muito parecido com uma proposta que a Marina Silva teve na última vez que ela foi candidata, né? Que foi justamente isso, uma bolsa para os alunos que estão se formando poderem continuar estudando, quer dizer, poderem estudar e terem como entrar no mercado de trabalho, enfim. É sempre interessante a gente ver esse tipo de programa, mas me incomoda um pouco que as soluções que o governo encontra geralmente é de fazer bolsas, né? Bolsa disso, bolsa daquilo. Isso é uma bolsa. Não tem nome bolsa, mas é uma bolsa também. Porque a gente não vê muitas mudanças estruturais acontecendo, de fato, né? É um remendo, um arremedo. Mas, enfim, é uma boa notícia, né? Obviamente. E esperamos que traga bons resultados. Cara, assim, o Vitor deu 3 alternativas de Lula que para mim são a mesma versão. Então, minha resposta para sua pergunta é todas as alternativas anteriores, porque esse comportamento do Lula ele não se alterou desde o início desse mandato. Então, o que a gente tem observado é sempre essa troca de ministérios para suprir uma necessidade, uma pressão, responder a algumas pressões, né? No caso da Anísia, a gente já tinha comentado disso de antemão. Tem um ponto que ele não chega a ser positivo, que é pelo menos o Arthur Lira não conseguiu o Ministério da Saúde, então ele fica com Padilha. Tem um outro ponto também que é mais positivo ainda, que finalmente o Padilha sai das relações institucionais, porque nunca deu certo, né? Ele sempre atrapalhou, então talvez ele se encontre agora e consiga fazer uma boa gestão do Ministério da Saúde. Vamos torcer para que isso aconteça. É sempre negativo, nesse caso, que a gente observa um padrão de se retirar ministras para colocar ministros no lugar, e o governo ele começou com uma ideia de que a coisa fosse mais equitativa, e na medida em que os meses e anos se passaram, a gente percebe uma perda nessa representação. Os grupos que a gente esperava que eles tivessem mais em posição do poder, eles foram sendo rifados, e isso faz com que o governo cada vez mais volte até aquela cara muito institucional, aquela cara que a gente já está acostumado de um certo panteão da esquerda ou do centrão, que ela domina a maioria dos ministérios e, em muitos dos casos, sem dar nenhuma base para o governo. Aqueles partidos que eles conseguiram ministérios, eles não se preocupam realmente em votar com o governo, isso não adiantou muita coisa. Então, nesse sentido, é negativo. Dizer que a gestão do Ministério da Saúde ela não estava entregando é uma mentira, né? Tanto que no mesmo dia você tinha coisas para anunciar, você sempre tem coisas para anunciar. A gestão no Ministério da Saúde não foi ruim. A comunicação, como a gente vem comentando aqui, ela tem sido ruim, mas isso aí não é culpa da ministra, não é culpa da ministra. Então tem sim setores dentro dos ministérios que eles aparentemente não estão interessados em comunicar as realizações do governo e trabalhar com a SECOM. Não estão interessados. Mas aí você rifar a ministra por conta disso é um equívoco. A gente sabe que não é esse o motivo. O motivo é porque o ministério ele foi jogado como moeda de troca e o governo teve que tentar se sustentar na medida em que do possível ali não entregar o Ministério da Saúde para o Centrão. Então ele permanece ainda com o governo. Entre perdas e perdas, a gente ainda continua ali na balança, né? Menos mal. Agora, essa relação direta do Lula com governadores de direita, eu honestamente acho inevitável, assim. Eu acho inevitável e eu acho até que em alguma medida o Lula se diverte com isso. Eu não vou abraçar esse pesadelo que Thaís Kisuki descreveu agora há pouco, de uma chapa Lula-Tarcísio, não vou imaginar isso. Por enquanto eu não acho que isso seja possível, a conciliação não chegou nesse ponto ainda, mas eu acredito que o Lula se diverte participando desse tipo de evento e dando essas alfinetadas nos bolsonaristas, porque eles realmente se irritam com a presença do Lula no palanque, de ver que, bom, eles têm governos de direita, mas é inevitável que esses governadores de direita, eles tenham que governar em parceria com o governo federal. A maioria dessas grandes obras, como é o caso dessa, né, desse túnel, para fazer isso você precisa ter parceria entre Estado e governo federal. Então, para demonstrar essa parceria, todo mundo ali quer estar num palanque
palanque, que é mostrar que faz parte daquela obra estrutural grandiosa que está fazendo investimento. Ninguém abre mão disso. Então, Tarcísio não tem escapatória além de estar no palanque com o Lula, e ele não teria caras ali de ir para um palanque e destratar o Lula, ou não fazer elogios, ou não tentar trabalhar junto com o governo federal. Isso ia ser ruim para ele também, como governador. E a parte divertida é isso alfineta horrores os bolsonaristas, e a gente já sabe que o Bolsonaro ele tem uma questão com o Tarcísio, porque o Bolsonaro morre de medo, né, de perder o protagonismo que ele ganhou. Colocaram ele nesse posto com o passar da última década, ele tem muito medo de perder isso. Então, quando ele vê qualquer pessoa aí na extrema-direita que ganha certo destaque, ele fica muito irritado. E ele continua irritado com o Tarcísio, ele não gosta dele. Ver o Tarcísio com o Lula deve dar ainda um pouco mais de azia, deve atrapalhar um pouco mais o sono, causar mais alguns pesadelos, fazer com que o Jair Bolsonaro derrame mais algumas lágrimas, né? Ele vai tossir farofa em cima da família dele. Isso me alegra. Então tem um ponto positivo de ver o Lula no palanque com o Tarcísio, que é imaginar esse tipo de cenário. Então, né? Eu acho que no episódio imediatamente anterior eu tinha falado assim, não sei como que o Lula ainda manteve a Anísia lá, fui abrir minha boca. Concordo com o Rodrigo que o problema não é a atuação da Anísia, o problema é a comunicação. Sempre foi. E daí, essa ideia do Lula estar em rede nacional, em cadeia nacional, a cada 15 dias, ele mesmo fazendo a propaganda, eu acho isso muito bom, mas eu acho que isso tinha que ter acontecido desde a primeira semana de governo. Não sei por que ninguém pensou nisso. O maior garoto propaganda do governo Lula sempre foi o Lula, dos outros governos também. Então isso devia ter sido feito há muito tempo. Eu também não entendo qual é a dos ministérios com a SECOM ou com as suas próprias secretarias de comunicação também. Toda a comunicação do governo é muito mal feita e a gente está falando disso há 3 anos. Aí agora me vem com, vamos botar o Lula. Porra, galera, sabe? E eu estou falando com você, Luiz Inácio. Eu sei que você ouve a gente. Assim, agora, sabe? Espero que surta efeito. Eu acho que vai surtir um efeito. Mas devia ter sido feito muito antes. O Padilha acho que tem 2 coisas, não vou apontar aqui o que vocês já falaram para não ser repetitiva, mas assim, olhando pelo lado, o copo meio cheio, ele já foi ministro da Saúde antes, inclusive os Mais Médicos é dele, o Mais Médicos e eu acho que, não, a farmácia popular não é, mas eu acho que o fortalecimento da farmácia popular também é do Padilha. Mas não é por falta de boas propostas que a Anísia caiu, né? Então, assim, eu acho que a gente não vai ter mudança nesse perfil de ministro. Vai ser um bom ministro de qualquer forma. Mas o foco tem que ser na comunicação. E, de novo, eu falei no outro episódio, comunicação não é gaslighting, não é o governo falar assim, mas as pessoas têm que aplaudir qualquer coisa que a gente faz e fingir que a gente não tá fazendo merda também. Não. Mas o que faz tem que ser falado, tem que ser dito, tem coisa que nós mesmos, durante a semana, sei lá, um de nós manda um link pro outro e fala, não tinha ouvido falar desse programa do governo, ou dessa fala do Lula, ou desse, sabe, fica tudo muito perdido, e o foco tem que ser esse. A comunicação tá aí, patinando para mostrar coisas que o governo faz, enquanto o Lícholas tá criando sua própria narrativa, a outra parte da extrema-direita tá criando sua própria narrativa, enquanto pesquisas estão aí falando, 50 e tantos % das pessoas acham que o governo Lula é tão ruim quanto o governo Bolsonaro. Isso é pura falta de comunicação, no sentido comunicacional da coisa. Não é. Esse governo poderia ser o pior governo de todos os tempos. Ele não seria metade do que foi um governo de Jair Bolsonaro. Mas isso tem que ser mostrado. Essa comunicação tem que ser feita. Tanto dinheiro se gasta com publicidade e ao contrário do que as pessoas acham. Eu não acho que é um dinheiro que não deveria ser gasto. Eu acho que ele tem que ser gasto melhor. E não é ser gasto, assim, tem que continuar se gastando para que seja feito um trabalho melhor. A gente tem que fazer um trabalho melhor de comunicação. E o trabalho melhor de comunicação não é meme, ou não é só meme, não é só vídeo para rede social. É estar na TV mesmo. É ouvir da boca do Lula o que está sendo feito. Hoje o Vitor postou lá no perfil uma fala de 40 segundinhos do Lula falando que a proposta do Bolsa Família é que o Bolsa Família não seja necessário. Porra, é tão bom ouvir isso, porque pra gente é óbvio. Mas pra pessoa que acha que alguém vive de Bolsa Família, não é óbvio. Claro, pra quem não repete isso com mau caratismo, né? Então essas coisas têm que ser faladas.
melhor garoto propaganda do governo Lula é o Lula, sabe? Eu fico apreensiva dessa ideia ter sido aprovada ou ter aparecido só agora. Eu fico bem apreensiva, porque tá meio em cima das coisas, né? Quantas coisas já não se passaram? Quantos mal entendidos a gente já não teve? A tal da taxa das brusinhas, algumas outras falas e atitudes do Haddad, sabe? A gente já teve muito mal entendido. Para essa ideia não ter sido assim lá atrás. E eu lembro que o Vitor vinha falando já tinha um tempo, não era, Vitor? Disse, nossa, tem que botar o Lula para falar. O Lula tem que falar mais vezes. Toda vez que o Lula falava, o Vitor falava, o Lula tem que estar mais na televisão, o próprio Lula tem que falar. Então, assim, aí a gente vê amigos que trabalham na comunicação, não só do governo, mas do governo federal, né? Em secretarias, em ministérios, todos batendo cabeça assim, ai, gente, sinto muito, mas assim, é um trabalho que não está sendo feito. Não está sendo feito em lugar nenhum, nem na cabeça do governo, do executivo, nem em secretarias, nem, sabe? Aí você só encontra a galera podre de cansada, morre de trabalhar e efetivamente nada é transmitido. Então, fico apreensiva disso ter sido aventado só agora, mas eu acho que ainda assim pode dar bons frutos. Mas devia ter sido feito lá no início, porque pagos e bem pagos as agências e as empresas de comunicação estão sendo. Os profissionais não sei, mas as empresas estão. Eu tendo a discordar um pouco em relação a essa ideia do Lula que foi ventilada, né, dele ficar fazendo pronunciamento em rede nacional a cada 15 dias. Porque o meu receio é ficar uma coisa meio que era a live lá do Jair, de como ficou um negócio muito repetitivo, acabava que só virava notícia quando o Jair falava merda. O problema é que o Jair falava merda sempre, né? Então, assim, por mais que ele faça um pronunciamento curto, negócio já roteirizado, o meu receio é que isso fique repetitivo e perca o efeito que deveria ter, né? Que é informar. Tipo assim, mais um pronunciamento do Lula e ninguém ligar para o que está sendo dito. E ainda tem encheção de saco de que isso é gasto público, né? Porque a cada vez que você chama, né, a cadeia de rádio e TV, você tem ali, né, um acordo ali com as emissoras para ter aquela isenção e tudo mais. Aquilo que a gente já conhece e acaba, sei lá, virando uma munição para a oposição. Eu acho que não tem receita pronta, né, que vá definir o que é melhor. Acho que é um conjunto de coisas. Talvez dê certo nessa comunicação em rede nacional. Pode ser que daqui a 6 meses eu venha aqui e falar, porra, Sidônio estava certo e isso aí era o que estava precisando mesmo para poder chegar mais na população. Mas acho que tem que aguardar para ver qual vai ser o resultado. E em relação ao Padilha, eu concordo com o Rodrigo, né, que pelo menos ele saiu da articulação política. Talvez seja uma coisa boa, mas tem que ver quem que vai entrar no lugar. A gente sempre fica com receio quando o Lula vai escolher um substituto para ministério. Só que o que me irritou nessa situação é que, porra, primeiro toda a fritura que a Anísia sofreu ao longo desse tempo, né, e principalmente aí recentemente, eu achei muito feio o Lula no dia que ele tá do lado dela anunciando uma pauta tão importante para o Ministério da Saúde. Nesse mesmo dia ele demitia a Anísia. Eu achei, assim, totalmente fora de tom, a falta de cuidado, né, com a situação, e principalmente por colocar um homem no lugar de mais uma mulher no ministério, da cota pessoal dele, e um cara que teve um péssimo desempenho no ministério anterior, ou seja, o Padilha, um homem, entrou no lugar de uma vaga de uma mulher, sendo premiado pelo péssimo desempenho que ele teve. Então, assim, desculpa, não dá pra admitir essa troca que o Lula fez, da forma como fez e pela pessoa que fez. Eu sei que o Padilha teve um bom desempenho na época da Dilma, provavelmente vai ter um bom desempenho no Ministério da Saúde, mas toda a forma como foi feita, realmente, assim, pra mim, não pegou nada bem. Óbvio, é muito melhor do que ter um indicado do Lira lá, ou até mesmo o próprio Lira, mas a forma como foi feita não foi legal, cara. E ele do lado do Tarcísio, eu concordo com o Rodrigo, cara. É pra encher o saco e espizinhar no Bolsonaro, nos bolsonaristas que ficam putos quando... E o Lula fez questão, cara. Eu fui assistir essa cerimônia, na parte que eles estavam falando, e o Lula fez questão de tirar mais de uma foto com o Tarcísio depois no final, e falou que chamou o Tarcísio pra almoçar com ele, e que sempre que puder ele vai estar do lado do Tarcísio inaugurando coisas e entregando obras pra população de São Paulo. Então, assim, eu acho que é pelo puro prazer de irritar mesmo, porque a gente sabe que daqui a alguns meses vão começar os ataques, né, mais diretos, porque provavelmente o Tarcísio vai ser o candidato aí da extrema-direita, né? Aliás, Vitor, complementando a sua fala, você teve
assim, você teve uma ideia muito boa agora, assim. Teve uma ideia muito boa de estratégia de campanha. Que ideia, Que cara. assim, que é uma maneira fácil de você enfraquecer as pouquíssimas lideranças de extrema-direita de destaque no Brasil, é o Lula ir lá e subir no palanque com elas. Total, concordo. Toda semana ele tinha que inaugurar a obra com o Tarcísio, pra mim. Toda semana. É, isso aí, cara. E aí já enfraquece. Eu não vou falar pra ele encontrar com o Zema, porque o Zema cava o próprio buraco. Mas todos os outros, vai lá, o Lula abraça eles e pronto. Eles já ficam, vai lá, abraça mesmo. Que aí a gente já impede que se desenvolva qualquer outra grande liderança de extrema-direita no país. Não, e sabe também o que seria bom, Rodrigo? Porque a imprensa, tu vai ver essa semana, a imprensa, como ele tava junto com o Tarcísio, a forma como ela vai tratar isso é completamente diferente. Se ele tiver com o Caiado, se ele tiver lá com Eduardo Leite, e teve um outro também que tava com avaliação muito boa, que saiu Pesquisa Quest essa semana, tô esquecendo agora qual que é. Foi o Caiado, o Eduardo Leite, mas tinham dois que estavam com 80%, era o Caiado e mais um. O Ratinho Júnior. Se ele tiver com esses caras essa semana, toda semana, a cobertura da imprensa vai ser completamente diferente, porque se ela começa a bater muito no Lula, e o cara tá sempre ligado com esses governadores, começa a colar nos governadores também, entendeu? Cara, é uma estratégia muito boa. Sidônio. Então, amigo, você tá ouvindo, né? Aqui é o highlight, assim, pra você pegar. É esse ponto aqui. Não, e também concordando com vocês, isso também enfraquece o discurso de que Lula é extremista e que faz polarizações e que ele fala eles contra nós, etc e tal. Então, assim, é realmente 10 de 10. E ele não precisa concordar em nada com o que os outros fazem, né? Ele não demonstra em nenhum momento que ele concorda com as ideias dessas pessoas. Ele só fala, eu sou presidente e eu tenho que governar com os governadores dos estados brasileiros. Exato. Não, e ele deixou claro nesse evento, ele já fez isso outras vezes, mas hoje ele reiterou que, tipo assim, ele não precisa concordar com o Tarcísio não precisa concordar com ele, seja qualquer governador. Exatamente isso. Ele fez questão de reforçar isso. E ele também teve uma hora que ele foi falar que a educação não é gasto, né? É investimento. Ele fez todo um discurso e terminou com essa fala, que ele sempre fala. E, cara, o olhinho do Tarcísio brilhou nessa hora, e bateu palma, e abriu sorriso. Então, cara, tinha que pegar esses frames e sair jogando na rede, entendeu? Pega corte da fala do Lula, e aí depois que ele termina a fala, corta pro Tarcísio lá batendo palma, brilhando o olho. Tinha que fazer mais isso. E ele falou que vai em Santa Catarina, mesmo sem o Jorginho Melo gostar dele, ele falou que vai lá também para inaugurar um porto lá que tá desativado e tudo mais. Então, assim, é isso aí. Campanha Lula... eu duvido muito que o Jorginho Melo não vai querer ir lá todo sorridente e abraçar o Lula e apertar a mão do Lula. Porque essa galera, assim, boa parte da imprensa realmente odeia o Lula e vai fazer questão de odiar o Lula para sempre, vai aproveitar qualquer oportunidade. Mas com exceção ali de uma parte do cenário político, essa galerinha, cara, eles têm um fetiche muito doido com o Lula. Eles não vão perder a chance de ir lá e apertar a mão dele, e abraçar e sorrir, tirar foto. Se pá, vão pedir autógrafo, assim. Isso não me engana, não. Esse pessoal fala, não, tô comprando aqui o áudio ao Lula. Não, vocês pagam muito pau. Vocês têm inveja, vocês são fãs. Vocês são fãs, assim. É o pessoal que escuta playlist Lula na encolha, sabe? É o guilty pleasure dessa galera é ficar escutando o discurso do Lula. Certeza disso. Campanha Lula viaje pelos estados bolsonaristas, né, para inaugurar obras e lançar pedras fundamentais. Bom, só pra gente encerrar esse tópico aqui sobre o Lula, a gente teve uma queda de braço inédita na bancada parlamentar, né, na frente parlamentar evangélica lá no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, que eu nem sabia, já são acho que 260, 240 deputados da bancada evangélica lá no Congresso que eu tava vendo essa semana. E aí a gente teve uma disputa inédita porque a gente teve uma eleição para ver quem ia ser o presidente dessa frente parlamentar, devido ao racha que teve, né? Porque o Ottoni de Paula, para quem se lembra, que já ameaçou receber o Lula bala, e para quem escuta o Medo e Delírio também, ele mudou completamente em relação ao Jair e ao Lula, né? Inclusive já rezou pelo Lula, né? Falou que estava errado na forma como ele atacou o Lula, e aí ele tem essa proximidade maior, hoje em dia ao Lula, ao Eduardo Paes, ele concorreu para ser o presidente, né,
né, da Frente Parlamentar Evangélica, não teve um consenso, e aí foi feita essa eleição, ele contra o Gilberto Nascimento. O Gilberto Nascimento, obviamente, ganhou, que é bolsonarista, é mais da ala radical lá evangélica, teve 117 votos, e o Otônio de Paula teve 61 votos. Mas por que eu trouxe isso? Porque isso mostra também que mesmo ali na Frente Parlamentar Evangélica, você, pelo visto, tem uma certa manobra ali pro Lula ter algum tipo de diálogo, entendeu? Através do Otônio de Paula. A gente sabe que o Otônio de Paula não é nada confiável, gente. Pelo amor de Deus, também não vamos achar que ele virou agora petista. Mas esse racha foi ocasionado justamente por conta dessa indefinição e desse atrito devido ao apoio que o Otônio de Paula tem feito ultimamente. Então, assim, mostra que também, até mesmo ali na bancada evangélica, talvez tenha algum tipo de diálogo com uma pequena parte ali dessa bancada, e aí fica a importância de quem que vai entrar na articulação política agora no lugar do Padilha, né? Estão falando aí da Gleisi e tudo mais. Será, Vitor? Eu acho, cara. Será que a gente vai ter um novo cisma entre os cristãos? Já foi inédita essa eleição, porque eles sempre entravam em consenso. E aí, em várias reportagens que eu li, eles mostram, eles deixam claro isso. Então, assim, é bom a gente acompanhar aí ao longo desse ano para ver como é que vai ser esse comportamento, né? Dessa ala que votou no Otônio de Paula, por exemplo, né? Oremos. Oremos, é. Bom, fechamos aqui então esse tópico, né, sobre as ações de Luiz Inácio, e vamos falar aqui do nosso Apoia-se. Você que quer apoiar esse podcast, que a gente continue aqui semanalmente, você pode contribuir através do apoia.se/midcast. É por conta dos ouvintes que nos apoiam por lá que o Midcast continua existindo. Atualmente nós temos 71 apoiadores lá no apoia.se/midcast. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos que nos apoiam por lá. E a gente também tem o nosso Pix. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Você também pode contribuir com qualquer valor, né? O que tocar seu coração e você achar que a gente merece. R$1 já vai fazer a diferença. A gente sempre fala, se cada ouvinte que está escutando isso aqui pausar o episódio nesse momento, abrir o aplicativo do seu celular e fizer um Pix de R$1 pra gente, cara, o Midcast vai ter vários episódios extras, vai ter spin-off, vai ser aqui uma maravilha, cara. Mas esse mês, no mês de fevereiro, que termina amanhã, do dia que a gente está gravando, a gente tá com 56, 57% da meta atingida da nossa campanha de Pix recorrente, que a cada R$500 a gente garante um episódio extra no próximo mês. Então, pode ser que amanhã a gente bata essa meta, mas tudo indica que não. Então já fica aqui o aviso, esse episódio vai sair já em março, então provavelmente a gente não vai bater a meta, a gente vai reforçar nas redes sociais amanhã, mas provavelmente a gente não vai bater a meta em mês de março, não teremos episódio extra, ao que tudo indica. Beleza? Mas de qualquer forma, muito obrigado a todos que contribuíram, né, até o momento, vai fazer muita diferença pra gente. E lembrando também de sempre compartilharem, comentarem os episódios do Midcast, porque isso também ajuda muito a divulgar a gente e ganhar novos ouvintes. Exatamente, Thaís. Sempre bom lembrar isso. Se você quiser comprar nossa estampa, tem que dilapidar as fortunas, link na descrição do episódio, assim como se você quiser entrar no grupo do Telegram, que é administrado pelos ouvintes. Se você quiser acessar o nosso canal do WhatsApp, onde a gente divulga os episódios, os cortes, está sempre por lá também. É uma forma rápida de você receber o nosso conteúdo. E também a lista de paródias para você poder cantar as belíssimas paródias do Midcast no karaokê mais próximo de você, mais perto de você. Todos os links na descrição do episódio. Bom, vamos lá. E, Vitor, você reparou, Vitor? O que eu Você reparei? reparou que na abertura do episódio, Thaís Kisuki desbloqueou uma nova meta de apoio para o Midcast. A gente está com uma nova meta agora, que é: se até o carnaval de 2026 a gente conseguir acumular R$15 mil de apoio, a gente consegue pagar as passagens para todas as pessoas que compõem a bancada do Midcast irem curtir muriçocas do Miramar lá em loco. Então é isso que a gente precisa, cara. Até o carnaval de 2026, R$15 mil ali, paga a passagem pra gente só de ida. Não tô contando a passagem de volta. Isso é só passagem de ida porque a gente não sabe se a gente vai querer voltar. É muito provável que a gente não queira. Não, eu tenho que voltar, não tem jeito não, cara. Não estraga a festa não, Vitor. Não estraga a festa não, você fica.
Então é isso, nova meta então desbloqueada aí para os ouvintes que quiserem. Vocês têm 1 ano para conseguir bater essa meta aí. Bom, vamos agora falar, né, sobre a Alemanha, fazer um leve giro internacional aqui, porque nas eleições alemãs realizadas no último domingo, 23 de fevereiro, a aliança conservadora CDU-CSU, liderada por Friedrich Merz, emergiu como a mais votada, obtendo 28,5% dos votos. Apesar da vitória, a coalizão não alcançou a maioria absoluta necessária para governar sozinha, o que exigirá a formação de alianças com outros partidos para estabelecer um governo estável. A bancada neste momento está rindo do meu sotaque alemão aqui. Um dos destaques do pleito foi o desempenho do partido de extrema-direita, a AfD, que conquistou 20,8% dos votos, assegurando a segunda posição. Este resultado representa o melhor desempenho de um partido de extrema-direita no país desde a Segunda Guerra Mundial. A AfD obteve expressiva votação, especialmente nas regiões do leste da Alemanha, refletindo um crescimento significativo em relação às eleições anteriores. Paralelamente, o partido de esquerda, Die Linke, ou à esquerda, como é a tradução, pelo que eu vi, né, para o português, também apresentou o avanço notável, alcançando 8,8% dos votos e ampliando sua representação no Bundestag para 64 assentos, um aumento em comparação aos 39 obtidos na eleição de 2021. Este crescimento é atribuído em parte ao discurso antifascista da candidata do partido, que ganhou popularidade entre os eleitores mais jovens. E aí, gente? A gente já comentou, né, sobre Estados Unidos, sobre outros países aqui, mas na Alemanha a gente vai assistindo ao vivo, né, essa ascensão da AfD, que nessa eleição não conseguiu ganhar, né, ser a mais votada, mas a cada eleição vai chegando mais perto disso. E aí, o que esperar da Alemanha a partir de agora? Cara, eu entendo que o pessoal fica até assustado, né, e é muito triste ver essa situação. Muita gente, logo após os resultados dessa eleição, relembrou lá 1933, com o Hitler ficando em segundo lugar e depois recebendo apoio, né, de quem tinha ganhado as eleições para poder se tornar um líder supremo da Alemanha. Óbvio que o cenário ele é diferente, então não é a mesma coisa que era em 1933, gente. Então esse tipo de desespero não, mas é muito preocupante sim que você tenha um crescimento tão grande e consistente, né? Isso acontece nos últimos anos, tem acontecido, de um partido neonazista, porque a gente fala extrema-direita, a gente tergiversa às vezes, mas na prática, nesse caso, a gente fala de um partido neonazista. E que, bom, não é como assim, é claro que a Alemanha ela se preocupa muito com o seu passado, com a mácula que foi o nazismo na Alemanha, há essa preocupação, mas também a gente não pode imaginar que isso foi extirpado completamente da sociedade alemã ou de boa parte da Europa. Isso continua a existir, essas posturas nacionalistas, essas posturas que elas se fecham dentro de um povo, uma etnia, uma ideia de pureza, e também um ataque constante a demais nações, a outros grupos étnicos, a comunidades, que na atualidade é alguma coisa que se firma muito contra a imigração, que é uma coisa necessária para a manutenção da economia na Europa, ela não pode dispensar o trabalho dos imigrantes também, mas isso está presente no discurso dessas novas lideranças neonazistas, né? Não só na Alemanha. O que assusta muito a gente é que a gente vê esse crescimento consistente na Alemanha nos últimos anos, a gente percebe uma normalização de boa parte desse discurso, que é um discurso que só ao descrevê-lo já deveria ser assustador. Você desumanizar uma boa parcela da população, você querer defender que, peraí, eles não têm o direito de entrar nesse território, eles não podem ser considerados como trabalhadores e trabalhadoras, eles têm que ser expulsos daqui, a gente vai fechar as nossas fronteiras. Então isso está na Alemanha, isso está nos Estados Unidos, isso está no Brasil também. Então na prática a gente nunca apagou por completo esses discursos neonazistas, eles sempre continuaram presentes e um sentimento geral em algumas dessas sociedades de que eles são injustiçados, de que eles não têm as mesmas possibilidades de crescimento de outras partes da comunidade ou até de outras nações, que é algo que insuflou no passado o surgimento desses nacionalismos na Europa. Então isso ainda continua a ser usado.
usado como um combustível para que as pessoas elas comprem essas ideias. Tem essa parte preocupante. Mas também, nesse caso, a gente percebe que há uma reação, há um entendimento de uma parcela também bem razoável da sociedade alemã de que é necessário combater esses tipos de discursos. Mesmo as pessoas ou os grupos políticos que eles defendem, eles discursam contra a imigração, eles entendem que não é possível fazer uma coligação, fazer uma articulação com um partido neonazista. Então isso já deixa com um mínimo de tranquilidade, embora esses partidos de centro eles tenham assumido esse discurso anti-imigração, eles se recusam ainda a fazer uma articulação, a fazer uma parceria, a formar um governo com um partido neonazista. Isso dá um mínimo de tranquilidade, pelo menos para o que será o caminho aí político na Alemanha nesses próximos anos. Mas como a gente já viu acontecer em outros países também, não dá para baixar a guarda. Não dá para baixar a guarda porque, na medida em que você tem maior dificuldade no desenvolvimento econômico, na medida em que você tem uma resposta ineficiente às mudanças climáticas e aos desastres que vêm que afetam a produção, por exemplo, de alimentos, na medida em que você tem uma desinformação crescente e uma pressão enorme para que se dê mais liberdade ainda para essas big techs e que proliferam um discurso extremamente pernicioso, a Europa ela está baixando a guarda com relação a isso. A gente não chegou a comentar aqui, mas a Europa que ela defendia e estava lá adiante nisso, né, junto com o Brasil, num questionamento do poder dessas big techs, ela tem baixado a guarda, tem dado um pouco mais de liberdade agora para o desenvolvimento e para a atuação dessas empresas que trabalham com inteligência artificial. Então isso sim nos preocupa, porque você tem muitas frentes de discussão e de batalha quando a gente fala dessa ascensão da extrema-direita, da ascensão do domínio de alguns desses neonazistas, isso nos preocupa, mas há de se observar que tem reação e que existe um certo limite ainda em muitos desses países que eles têm uma certa tradição, eles têm traumas com relação ao que aconteceu em períodos de autoritarismo e de uma hegemonia do discurso nacionalista. Então isso você não quebra do dia para a noite, você não quebra em 1 ou 2 décadas. Dá para a gente analisar esse cenário um pouco mais complexo do que simplesmente fazer um comparativo, uma analogia com o que era a Alemanha em 1933. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas de alguma maneira a gente tem que conseguir barrar, impedir que partidos e organizações políticas que só faltam ser abertamente neonazistas, se assumirem nazistas, porque é só isso que falta. Porque todas as ideias estão ali, todos os ideais eles estão ali, o comportamento está ali. Eles só dizem, não somos neonazistas, mas na prática, se você defende aquelas ideias, se você comporta daquela maneira, se você tem objetivos políticos que eles são condizentes com o neonazismo, é isso que acontece. É isso que acontece na Alemanha, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, é isso que a gente passou por um período aqui muito mais preocupante no Brasil e que a gente tem conseguido, na medida do possível, conter esse tipo de discurso. A gente já teve num estado muito pior, mas isso hoje em dia depende muito, principalmente no caso da Alemanha, de qual vai ser o comportamento de toda a União Europeia com relação a esse crescimento da desinformação e ao domínio desses discursos, ao apoio que essas big techs têm para esses discursos e que é o que hoje, infelizmente, né, é o que faz com que a gente tenha uma péssima gestão da comunicação de muitos governos, uma dificuldade enorme de fazer com que a população ela compreenda quais seriam as escolhas mais benéficas para ela e quais seriam os golpes descarados nos quais elas podem cair com o aparecimento de uma ou outra figura. Talvez na Alemanha algumas dessas figuras elas comecem a aparecer agora. Então perceba que esses nomes eles já são mais citados. Então você tem lideranças mais nítidas para esses partidos, para esse partido neonazista, você tem lideranças mais nítidas na esquerda também. E aí talvez seja um momento em que a gente consiga entender melhor o que tem acontecido nesse cenário político tão complexo da Alemanha, que é difícil para a gente entender. Ele é muito diferente. A estruturação política na prática na Alemanha é muito diferente de como ela acontece no Brasil. A gente tem dificuldade de entender, mas quando esses nomes de lideranças eles se destacam e a gente consegue observar com mais nitidez o discurso e o que tem mobilizado a população, aí a gente consegue talvez apontar, peraí, aqui a gente se preocupa mais, aqui a gente se preocupa menos. No caso da Alemanha não dá para desconectar com tudo que está acontecendo na União Europeia, então é observar agora como é que vai se conseguir formar um governo mais de centro conservador
conservador, que dá uma certa tranquilidade, inevitavelmente, ou se a gente vai ter um esfacelamento dessas articulações ali, que também é uma possibilidade. Eu estava até escutando no Petit Jornal essa semana, né, que justamente a CDU, né, provavelmente vai ter que fazer ali uma junção com o partido do Scholz, né, que era o partido que estava no governo anteriormente, mas que também não se descartava talvez a AfD entrar para o governo, né, vai saber, até porque o Friedrich Merz, ele tem feito bastante aceno para a extrema-direita também, principalmente na parte da imigração, e lembrando que a Alemanha nos últimos 2 anos vem de recessão, né? Então sempre que a economia vai mal, né, é um ambiente perfeito para o surgimento justamente dessa galera, né? Ana e Thaís, algum comentário? Não tenho muito mais a dizer além do que o Rodrigo falou, não, mas só complementando o que você acabou de falar, Vitor, porque, de fato, as respostas que a extrema-direita dá sempre são muito simples. É muito mais fácil você olhar para a sua vida e ver que tá uma merda e culpar quem é diferente de você, do que você pensar, poxa vida, o sistema sobre o qual a sociedade, sobre o qual o meu país está calcado é profundamente excludente e precisa ser modificado, e eu preciso fazer parte dessa mudança. Eu e as outras pessoas ao meu redor precisamos fazer parte dessa mudança para que algo seja propriamente modificado e melhorado. É muito mais fácil olhar para o estrangeiro e dizer, a economia do meu país está ruim porque está cheio de estrangeiro, vai embora. O meu país está violento porque está cheio de muçulmano, vai embora. Os casamentos não duram por culpa das feministas, porque o mundo está cheio de gay. São respostas muito mais fáceis e que alcançam muito mais pessoas. Então, assim, por mais que a gente veja a esquerda da Alemanha crescendo, ela ainda não chega à metade da extrema-direita, o que é bem triste ver que a humanidade continua seguindo esses caminhos. Só complementando aí o que a Thaís falou pra gente fechar esse bloco aqui, já que a Ana gestualmente disse que não vai comentar sobre esse tema. Eu achei muito engraçado, né, a galera de extrema-direita aqui do Brasil falando que finalmente uma onda conservadora na Alemanha, com a CDU ganhando e a AfD em segundo, como se a CDU não governasse a Alemanha desde o fim da Segunda Guerra, né, cara? Então, assim, você ver a tranquilidade de ser burro, olha só, a pessoa fala uma coisa dessa e se sente muito inteligente, o outro concorda e tá todo mundo tranquilo, porque é uma imensa burrice. É impressionante, cara. Enfim. Mas a galera achava que a Merkel era de esquerda, pô. Pois é. Tem isso, né? Meu Deus. Exatamente. Só pra gente finalizar aqui com a notícia de que, ainda no Giro Internacional, que o Milei foi escolhido economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil, que eu até 2 dias atrás não sabia que existia e que simplesmente tá virando uma piada. E agora sabemos que, inclusive, não representa os economistas no Brasil, segundo contatos economistas nossos. Tá. Não, porque eu ia dizer que isso fala muito mais sobre os economistas do Brasil do que sobre o Milei. Com certeza. Não à toa, com certeza. Eles erram tanto nas suas previsões quanto eu erro os números da loteria. 95%. Exatamente. Bom, vamos agora para o nosso último bloco, porque ele, né, o maridão de Dona Virgínia, o homem da capa, aquele que levita soltando raios das mãos, se não bastasse arrumar treta com o bolsonarismo e com a extrema-direita no Brasil, ele agora tá contra o mundo, a começar pelos Estados Unidos, porque a disputa entre a plataforma de vídeos Rumble e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ganhou destaque nos Estados Unidos após ações judiciais envolvendo ambas as partes. O conflito teve início quando Moraes determinou a suspensão das atividades do Rumble no Brasil, devido ao não cumprimento de ordens judiciais relacionadas ao bloqueio de contas de influenciadores acusados de disseminar desinformação, como Alan dos Santos. Em resposta, o Rumble, com o apoio da Trump Media, processou Moraes em um tribunal federal norte-americano, alegando que suas decisões violam a legislação dos Estados Unidos, configuram censura ilegal e violam os
os direitos de liberdade de expressão garantidos pela legislação norte-americana. Contudo, a Justiça dos Estados Unidos rejeitou recentemente o pedido de liminar das empresas contra Moraes, apontando falhas na entrega da documentação, embora a análise do mérito do caso permaneça em aberto. Na última sexta-feira, dia 21, Xandão resolveu deixar a rede social do Kiko do Foguete. Em nota à CNN, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o magistrado não utilizava a conta desde janeiro de 2024 e, por isso, decidiu desativá-la. Enquanto isso, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aprovou o andamento de um projeto de lei que pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país. O texto foi discutido nessa última quarta-feira, dia 26, e também muito articulado por Eduardo Bananinha, que desde que o Trump retornou à Casa Branca, já esteve 3 vezes nos Estados Unidos justamente para articular, junto a congressistas aí dos Estados Unidos, né, um lesa pátria do caramba. E, além disso, esse projeto que eu comentei agora há pouco, que é chamado de Sem Censores em Nosso Território, prevê a proibição, né, de entrada ou deportação de qualquer pessoa considerada um agente estrangeiro que infringe o direito de liberdade de expressão ao censurar cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. Na prática, o texto foi aprovado por um comitê de Câmara dos Estados Unidos, que equivale à nossa CCJ, e agora seguirá para votação em plenário da Casa. Se já não bastasse toda essa treta, essa semana um órgão ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos fez uma crítica ao bloqueio de redes sociais americanas por parte das autoridades brasileiras. O texto não cita diretamente, mas faz uma alusão à decisão do ministro, o cabeça de ovo, né? O Alexandre de Moraes, em relação à plataforma Rumble. A conta da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, na rede social X, reproduziu o texto em português. O Itamaraty respondeu ao governo americano em nota, disse que recebeu com surpresa a manifestação do governo Trump e que rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na nossa Constituição Federal. E hoje o Xandão, né, numa abertura da sessão que teve lá no STF, disse que o Brasil ele já é independente, né, desde 1822 e que, assim, basicamente falou, tem que ninguém ficar se metendo aqui não, né, o Brasil já deixou de ser colônia há muito tempo. E eu queria perguntar para vocês, né, depois de toda essa treta e agora essa confusão envolvendo diretamente aí o Alexandre de Moraes com um órgão de Estado, né, citando aí o Supremo Tribunal Federal e tudo mais, a gente corre um risco claro de em 2026 ter algum tipo de interferência americana aqui na nossa eleição? Eu não entendi a parte que fala de legislação americana. Existe? É uma folha com 5 tópicos e eles chamam de legislação? Preso na parede com chiclete. Preso na parede com chiclete? Uau! Nossa, estão evoluindo aí. Nossa. É aqueles quadros negros que você coloca do lado de fora de cafeteria, sabe? Aí o pessoal escreve lá com giz, né? A Constituição dos Estados Unidos. E com o tempo vai ficando meio apagado assim, porque alguém encosta, você vai corrigir, limpa com o canto da mão, fica uma porcaria assim. Meu Deus, eu acho que o Xandão devia fazer uma carradinha. É uma liberdade de expressão tão grande que não tem nada escrito. Para não ofender ninguém. Eu acho que o Xandão podia fazer o Petro e fazer uma cartinha falando assim, eu nem gosto de ir no seu país. Um lugar brega. Passeios cafonas, não curto, não gosto. Não, eu acho que nem carta não, Ana Raíssa. Ele tem que postar uma foto dele, sei lá, mergulhando nas águas de Bonito. Olha aqui, por que eu vou para os Estados Unidos? Aí mostra o Xandão lá, né, mergulhando com seu peitoral nas águas de Bonito. E é isso aí, cara. O que você vai me dar? Grand Canyon? Desculpa. Vou dispensar, estou muito ocupado tomando drinks em Bonito. Podia pegar cada imagem dos Estados Unidos, assim, famosa, e fazer um paralelo no Brasil muito mais bonito, assim. E o Xandão. E o Xandão. Garoto propaganda das belezas brasileiras. E ele sem camisa. Não, daqui a pouco... Agora é isso, o que mora na minha cabeça é o Xandão sem camisa. Daqui a pouco vocês estão querendo ele fazendo um programa de viagens no GNT, né? Passeando pelo Brasil com a sua capa preta, né? Nossa, naquele tom de voz que ele tava interrogando... Só de capa e sunga. Capa e sunga. Naquele tom de voz que ele tava interrogando o Cid, eu vou ler de novo.
Fiquei pensando, imagina você ser filha do Xandão e tomar uma bronca, ele falando bem sério, assim, não, eu vou ler de novo e você me responde dessa vez. Nossa Você chora, bicho, é trauma atrás de trauma. Não, e a advogada, na hora que ele fala advogada, não sabia onde se esconder, cara, a cara de medo dela, é inacreditável, cara, é bom demais. Advogada querendo, se arrependendo do dia que prestou vestibular. Meu Deus. É bom demais, cara. Imagina ele dando bronca nos alunos em sala de aula. Nossa. Bom demais a sequência dele. Agora, esse conceito também, vocês gostaram de que não pode ir atrás de empresa americana em solo brasileiro porque tá indo contra a lei americana? Eles acham que eu não sabia. É terra sem lei igual eles. Eu não sabia que existia jurisprudência de leis americanas aqui no Brasil. Isso realmente me pegou de surpresa. Foi novidade, viu? Tem para eles, tem em qualquer lugar do mundo. Eles acham que tudo é o quintal deles. Realmente acham essa é uma postura imperialista mesmo, mas também de uma burrice, porque assim, como assim as nossas leis não valem aí? Ora, quem poderia imaginar? Mas toda essa querela aí me lembrou um tweet que eu li hoje. Tweet não, né? Lá no Blue Sky. Como eu não vou falar Blue It, não, porque eu tenho as duas bandas do cérebro. Mas alguém inventa o nome. Um post. Muito obrigada, Thaís. Mensagem. Português, melhor ainda. Um post com I no final. Lá que uma pessoa falando assim, vocês já pararam pra pensar que o Mad Max existe, que o Mad Max se passa nos Estados Unidos, mas provavelmente o resto do mundo tá ok naquela época, aquela merda toda só lá. Aí a imagem que eu tenho dos Estados Unidos agora é essa, tipo, tá se fudendo lá? Aqui não, aqui nós temos legislação. A bagunça que acontece aí não vai acontecer aqui, porque nós temos Alexandre de Moraes, nós temos Galocura e nós temos Garrafada de Arnica. Sabe? Não vai acontecer nada disso. E vacina? Então, assim... Não, a piada é lugarzinho assim, mequetrefe, brega. Um lugar que o Romero Brito mora lá, a Isabel Allende. O que eu quero com esse lugar? O pior da América Latina está onde? Nos Estados Unidos. Tá lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou, nossa, que pena, o Kiko do Foguete. O pior da África do Sul também está lá, né? Então, assim, os caras do PayPal, tudo mora lá, incluindo o Kiko. Por mim, cerque e encha d'água. Não, pera aí, Ana. Faz isso depois que eles derem um Oscar pra Fernanda Torres, aí pode. Verdade. Dia 4 de março, cerque e encham d'água. Esse cerco, porque esse lugar é uma palhaçada. Não, transfere o Oscar pro Projac. Que é isso, cara? Não precisa daquilo lá, não. Transfere o Oscar pro Projac. A gente tem aqui, reativo canecão. Vamos fazer o Oscar daqui, que é isso. Não tem a menor necessidade. A piada do Mad Max eu gosto, apesar do que o Mad Max ele se passa na Austrália, né? Então, assim, quebra um pouquinho. Mas eu gosto, tem uma que eu acho melhor, que é a de, por que não daria certo? Por que os Estados Unidos sempre se ferram com o apocalipse zumbi? Porque é só lá que isso daria o caos. Aí você pega uma ilustração que eu acho ótima de apocalipse zumbi no Brasil. E é as velhinhas, num qualquer subúrbio do Brasil, sentada na sua varanda com grade. E os zumbis tentando entrar e ela tomando o seu cafezinho com os zumbis com grade. Então, aqui não cola. E a gente, assim, é um país muito mais inteligente em todos os aspectos, né? Mas eu respondendo a Thaís, assim, a legislação brasileira, a legislação dos Estados Unidos, ela vigora no Brasil, e que isso soa estranho, é que talvez ninguém tenha percebido que é uma questão ali de reciprocidade nesse comportamento, já que o projeto deles, né, é um projeto nitidamente pensado por Leda Lagre, que é o Sem Censores. Então ela já conseguiu atingir o território dos Estados Unidos, já influenciou, né, os projetos dos Estados Unidos e eles estão dando resposta. Mas eu acho isso muito engraçado. Caraca. Embora aquelas analogias com o ambiente doméstico sejam sempre péssimas, né, nunca funcione, mas eu fico imaginando se aqui na rede da minha casa eu proíbo o uso do Twitter aqui, eu bloqueio o acesso ao Twitter na rede aqui da minha casa. Nossa, quer dizer que eu estou cometendo um crime nos Estados Unidos? São 2 pontos positivos.
São 2 pontos positivos. Quer dizer que eu posso executar uma coisa que é legal no Brasil e simultaneamente cometer um crime nos Estados Unidos? Eu acho uma maravilha. Eu acho uma maravilha, assim. E essa, pra mim, já é uma resposta do Alexandre de Moraes. Porque se a gente segue a lei no Brasil e tá cometendo um crime nos Estados Unidos, quem tá errado? Eles. Obviamente eles estão errados, assim. Eles estão errados. Eles deviam aprender a fazer lei. Eles não sabem fazer lei. Eles não têm tradição nisso. É um país sem tradição. É um país que eu digo mais. Não é só que não sabe fazer lei, não. Mal sabe escrever, senão o idioma não era inglês, que é um idioma de merda. Então não aprenderam a escrever, não aprenderam geografia, não entendem nada de legislação e tá querendo meter o pitaco nos outros, assim. Assim, o máximo que eles sabem fazer é arma, mas eles nem conseguem usar direito, por isso que eles vendem pros outros. Então lá dentro do país deles, vocês armaram toda a sua população e mesmo assim vocês foram capazes de sofrer um golpe? Isso é um atestado de incompetência nunca antes, né, ocorrido na história desse planeta, cara. O objetivo de vocês liberarem as armas para a população é vocês impedirem que vocês sejam oprimidos pelo próprio governo e pelo exército de vocês. Aí vocês têm arma e vocês não usam. Vocês resolvem, por favor, Estados Unidos, entrem em guerra civil. A gente tá aqui esperando, tá todo mundo assim, já que a fronteira tá fechada, permaneça fechada. Realmente impeçam as pessoas de entrarem nos Estados Unidos e que eles lá que eles se implodam. Porque é aquilo, cara, eles usufruem do resto do mundo, eles exploram o resto do mundo. E o que eles dão em troca pra filme de herói. Filme de herói, porque Por falar nisso. Vamos ver se agora vem o Oscar, porque até hoje não veio, então não dá muita coisa em troca, né? A gente ainda teria outros ganhos, a gente acabaria com, sei lá, com o vício em péssimas produções de teledramaturgia dos Estados Unidos. As pessoas, elas parariam de assistir esse monte de seriado de merda e voltariam a assistir novela. Só ganho, sabe? Elas parariam de ser viciadas em Coca-Cola e seriam viciadas em Guaraná Jesus. Eu não consigo ver pontos negativos. Eu não consigo ver pontos negativos. Sabe? É um país sem cultura, sem lei, sem culinária, com um péssimo idioma, mal educado, não conhece geografia. Não tem... O que tira de lá? Nada. Não cuida da pele. Um monte de gente que com 30 anos parece que tem 60, porque nunca descobriram filtro solar. Nada que eles produzem. Tudo que eles tentam produzir de bom é uma apropriação do que outros países fizeram melhor e eles vão e estragam. É só o que eles conseguem. Aí, nossa, peraí, a gente tá querendo colocar, foi pra lá, o café de vocês, gente, é café colombiano, né, é taco mexicano, é cocaína boliviana, vocês não conseguem produzir nada que presta, tudo vocês tinham do país do outro tá querendo colocar tarifa. Por falar em filme de super-herói, fica aí uma ideia, ó, mais uma franquia, mais um filme dos Vingadores, só que dessa vez com Xandão e Dino. Xandão, aquele que não se incomoda e não se intimida com a liberdade de expressão, com a perseguição do governo dos Estados Unidos. Mas Ana falou, né, que Bananinha era lesa-pátria. Ele não só é lesa-pátria, como é um grandíssimo desocupado, né? Porque o bicho, se brincar, passa mais tempo nos Estados Unidos que o próprio presidente de lá. O filho da puta acha que é deputado americano. Uhum. Ele quer defender coisa, ele quer subir em tribuna, ele quer... Vai pra lá então, seu escroto. Falta aqui você não vai fazer. Mas o que eu perguntei no início, vocês acham que pode rolar alguma interferência aqui na eleição? Eles tentarem alguma ação, já que a gente tá vendo toda essa articulação, porque é toda uma articulação muito bem pensada, né? Vocês acham que eles ainda têm esse poder de tentar influenciar e mudar alguma coisa aqui? Eu acho que eles não fariam nada tão óbvio, mas assim... As redes sociais eu acho que perigo, seria né? perfeito. Exatamente isso. Eu acho que seria perfeitamente plausível. Que, como a gente já vê que há, né? Já vê que há. Eu só entro no X quando o Vitor fica mandando o link do X pra gente ler, né? Fiz o exposed do patrão aqui. Quando eu vou lá, eles estão me sugerindo direto coisa de direita. Então, assim, quando o Xandão bloqueou o X e que eu voltei, era o X me sugerindo o conteúdo do Nicolas Ferreira. Como assim? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é, sim, possível de se acontecer. E o que é que a gente pode fazer? Não sei. A gente, durante muito tempo, discutiu legislações sobre redes sociais, sobre internet aqui no Brasil. No STF tem todos esses julgamentos, mas eu acho que a gente precisa de algo que
envolva mais a sociedade civil, como foi feito no Marco Civil da internet. Eu acho que a gente precisa pensar em soluções. A gente está no começo de 2025, as eleições são no fim de 2026, a gente não vai achar uma solução mágica daqui para lá, mas a gente tem que... Vamos fazer aqui uma analogia bem estadunidense. Temos que começar a erguer muros para nos proteger. É isso. Mais algum comentário aqui sobre... Tu tá rindo do meu chapéu, né, Vitor? Não. Tô rindo da analogia aí. Mais algum comentário sobre esse tema? Rodrigo, alguma outra sugestão de título para filme? Essa sugestão que Thaís deu aí, um filme com Xandão e Dino. Uma pornô chanchada. Eu acho que é uma coisa meio... a gente pode ir pra uma coisa assim, meio, sabe? Bad cop. Eu gosto dessa coisa, assim. Mas a gente ter os dois lá com a capa, sabe? Só com a capa meio sensual, aí abre e fecha a capa. Eu gosto da ideia dos dois, assim, a dupla, numa pornô chanchada. O Vitor chega a desapareceu no fundo de tela ali. Foi engolido. Eu não tava esperando pela porna chanchada, me pegou essa também. Então, já que ninguém tem mais... O símbolo é o Alexandre de Moraes, sem camisa, só de capa. Então é isso, desejamos... Não, eu queria fazer só mais um comentário sobre isso. Que os Estados Unidos vivem falando sobre liberdade de expressão e que absurdo, o Brasil está nos censurando, está interferindo na legislação dos Estados Unidos dentro do Brasil, mas, assim, o TikTok não pode, né? Eles praticamente enfiaram a faca na goela, dizendo, a rede chinesa aqui não pode, não. Então, enfim, só comentar essa grande hipocrisia para que não esqueçamos quem são os grandes defensores da liberdade de expressão, que pimenta no olho dos outros é refresco. Pimenta na rede social dos outros é refresco. Pois é, Thaís. E aí, adorei o nome. Eu vou ler aqui a bela contribuição do Reni Barcelos. Tá, olha a importância, né, dos ouvintes que nos apoiam na categoria Beijo da Leme, consegue acompanhar aqui a nossa gravação ao vivo. Reni sugeriu aqui o título para porno chanchada com o Xandão, que seria O Avantajado Homem da Capa Preta. E aí, Ana Raíssa, curtiu? Ana ficou sem palavras. Emocionada. Eu tô sem palavras, eu estou emocionada. Ai, maravilhoso. Então, antes da gente finalizar, deixa eu só ler aqui um trecho, né, do que o Alexandre de Moraes disse hoje na abertura da sessão plenária, que eu comentei rapidamente na introdução do tema. Então, foi o seguinte, ó. A luta contra o fascismo, o nazismo e o imperialismo em todas as suas formas, presencial ou virtual, permanece. Os objetivos almejados ocorrem sem discriminação, sem coação e sem hierarquia entre estados, com respeito e igualdade entre os países. É importante que todos nós reafirmemos os nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e o nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente. Fecha aspas para Alexandre de Moraes, hein? Bom, a gente tem aqui como anexo a essa notícia aqui a questão do Trump com um vídeo nojento dele lá sobre Gaza e tudo mais, mas melhor a gente nem comentar, acho que isso aqui, porque é extremamente desagradável. Fica aqui só essa breve menção. Thaís Kisuki, chegamos aqui ao nosso final do episódio, né? Final dos temas que nós havíamos separado, e avisa aí para os ouvintes aonde que eles encontram as cartinhas da Xuxa, que não estão mais por aqui, para quem por acaso não ouviu os episódios anteriores, está chegando esse ano, justamente nesse episódio aqui. Toda sexta-feira, eu e Diego Esquinelo estamos lendo os comentários dos ouvintes, os melhores comentários dos ouvintes do Instagram, do Blue Sky e do Spotify, lá na nossa conta do Instagram, Podcast Mid. Então, comentem para que a gente tenha coisas legais para falar e ler. A cartinha da Xuxa estão no YouTube também, Vitor, ou só no Instagram? Por enquanto, só no Instagram. Mas aí, Thaís, a gente pode ver se a gente consegue disponibilizar também no canal do YouTube, né, a leitura das cartinhas da Xuxa, que acho que ficaria mais um local para a galera poder acompanhar. A gente avisa aqui no próximo episódio. Então comentem, porque tá muito bacana de ver Thaís e Diego, né, lá no Instagram. E lembrando que esse, gente, é um teste que a gente tá fazendo. Tem ouvinte que ficou chateado,
exagerado, a gente entende, né? Pelas cartinhas da Xuxa terem saído aqui da gravação, teve gente pedindo, pega o que foi gravado no Instagram e só joga aqui depois na edição. Não é uma tarefa tão simples, mas a gente tá fazendo esse teste e a gente vai acompanhar. Qualquer coisa a gente retorna para cá ou tenta trazer o que foi falado no Instagram aqui na edição, a gente vai vendo, mas a gente está atento ao que vocês estão comentando, mas a gente precisa que vocês comentem também no episódio, lá no Spotify, no Blue Sky, no Instagram, para que a gente tenha esse retorno aí de vocês. Senão, Taisuke Suki e Diego vão ficar sem o quadro deles da leitura das cartinhas se vocês não comentarem. É verdade. Então vamos agora ler o nome dos nossos apoiadores na categoria Cartinhas da Xuxa, lá no apoia.se/midcast. Quem nos apoia aqui com R$20. Ana Raíssa, por favor, leia os nomes aí pra gente. Nossos apoiadores, a partir de R$20, Elisnei Menezes, Flávia Schiocket, Ricardo Jalotto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Edna de Lourdes, Karine Falcão, Camila Braz, Alex Damião, Manu Azevedo, Joana Porto, Eduardo Vasconcelos, Liane do Espírito Santo, Rafael Cavalcante, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Eislan Pimenta, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes, Fernando Lira, Rodrigo Rocha e Guilherme Anselmo. E agora, Rodrigo? E na categoria Um Beijo da Lhama, nós temos Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, Jorge Leonan, Camila Neiva e Reni Barcelos. Um beijo para vocês. Hoje nós tivemos aqui, durante a gravação, Reni Barcelos, Laís de Moraes, que estão sempre presentes. Cristine Medeiros também deu oi aqui pra gente. O Thiago Luiz Silva também, né, deu oi aqui pra gente. Então, assim, tivemos casa cheia. Não sei se todos ainda estão aqui assistindo ao vivo, mas muito obrigado aí por nos prestigiarem aqui nesse momento. Então, esse podcast foi apresentado por esse que vos fala, Victor Souza, Ana Raíssa, Taisuke Suki e Rodrigo Hipólito. Edição desse que vos fala, Victor Souza. As nossas redes sociais são Podcast Mid lá no Instagram, Midcast no Blue Sky. Ana, Thaís e Rodrigo querem dar as suas arrobas, Leste FM, Lattes aqui para os ouvintes, LinkedIn, sei lá. Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's, onde vocês encontrarem, que é basicamente o Blue Sky. Eu também, Rodrigo Hipólito no Blue Sky. Acho que vocês não vão me encontrar em muitos outros lugares. Sorte de todo mundo. Eu sou Taisuke Suki, eu estou geralmente no Blue Sky, no Instagram. E aí vocês podem também seguir o perfil do Muriçocas do Miramar no Instagram para ver como é bela a festa que nós fazemos aqui em João Pessoa. Maravilha, deixa eu só dar um último recado aqui, agradecer ao nosso queridíssimo Príncipe Vidani, que me convidou para participar lá do podcast dele, o De Dentro da Minha Cabeça. Episódio 61, Se Informar é Desesperador. Então eu tive a honra de participar lá com ele, então ouçam também o De Dentro da Minha Cabeça, para vocês poderem curtir um pouco mais aí esse que vos fala e também o podcast do Vidani, que tá muito bacana também. Então é isso, gente, valeu, muito obrigado por mais uma semana. Curtam o carnaval, já que a gente a princípio volta só dia 17, vamos ver aí se isso vai durar até lá, e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Valeu, falou. Tchau. Friedrich Merz emergiu... Não, Friedrich não. Fala de novo. Eu sei lá, cara, fala você. Fala alguma coisa na próxima, vai estar errado, mas pelo menos não vai ser pro Friedrich. Que isso, Friedrich? Como é que se fala? Pelo menos, sei lá, faz um Friedrich, pelo menos, assim. Friedrich. Fala como se estivesse escarrando, Vitor. Friedrich. Deixa eu voltar aqui, então. Friedrich Merz. Isso aí, ó, perfeito. Perfeito, cara. perfeito.